Olá pessoal, saudade de vocês. Vamos falar aqui um pouquinho de classificação de riscos no ambiente de trabalho. Bom, mais uma vez está aqui o nosso símbolo, que são os 3 elos abertos, ligados por um elo só, que significa risco biossegurança, né? Risco biológico. Então, a biossegurança vem como um conceito, novamente, como uma ciência emergente. Hoje estamos vivendo a situação do coronavírus e aí como tem sido valorizado as ações de biossegurança, o uso de EPIs, né? Materiais, equipamentos de proteção individual que podem garantir uma assistência segura para o prestador de serviço. Então, a biossegurança, ela consiste em um conjunto de medidas voltadas para a minimização de riscos para o homem, para os animais e para o meio ambiente. E ela conceitua e ela pertence a todas as áreas de trabalhadores de um modo geral, não somente os da saúde. Quando vamos falar de risco, de análise de riscos, precisamos discutir duas palavrinhas importantes: perigo e risco. Perigo é igual a risco? Risco é igual ao perigo? O que é um perigo? Perigo, ele consiste num estado ou uma situação que inspire cuidado, né? Que inspire medidas criteriosas, atenção, conduta, checagem. E o risco é a possibilidade de perigo, ou propriamente o perigo. Então, quando vamos classificar os riscos no ambiente de trabalho, nós temos que analisar quais são as situações que levam a uma situação que inspire cuidado, ou seja, onde o trabalhador precisa praticar boas regras, boas práticas que levem à minimização de riscos voltados para a sua vida. Então, nós temos aqui dois tipos de risco. O risco primário é aquele risco onde a própria fonte de risco é quando por si ela já consiste em um perigo. Então, como exemplo, poderíamos citar um frasco de éter ou um material pérfuro-cortante. E o risco secundário é quando nós temos a própria fonte de risco associada a uma condição insegura ligada ao ser humano. É um ato que o ser humano faz de uma forma natural, né, impensada, que juntamente com a fonte primária, ela consiste num risco secundário. Então, como exemplo, poderíamos citar um frasco de éter colocado próximo à fonte de calor, ou um material pérfuro-cortante descartado em lixos comuns, né? Então, entra aí o não gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, né? Não cumprimento das normas de biossegurança, que é o descarte de material pérfuro-cortante em o ambiente, em local apropriado. Assim, os riscos dos ambientes de trabalho, eles foram classificados em 5 tipos: riscos físicos, riscos químicos, riscos ergonômicos, riscos biológicos e riscos de acidente. Os riscos físicos, eles são provocados por qualquer tipo de energia, por equipamentos que geram calor, por equipamentos que geram baixas temperaturas, como por exemplo, aquelas câmaras de hidrogênio. Equipamentos que produzem radiação, raio-x, raios gama, raios alfa, o laser, né? Equipamentos que produzem raios ultravioleta, pressões anormais, como no caso do mergulhador. Nós sabemos que o mergulhador, ele faz embolia gasosa se ele subir rapidamente das profundezas do mar. Então, essa pressão anormal, ela leva a um risco de vida e até mesmo de morte. A umidade em excesso está relacionada à presença de patógenos, de fungos nas vias respiratórias. Os ruídos e vibrações que podem levar futuramente a uma baixa acuidade auditiva, campos elétricos. Então, toda situação que demande qualquer tipo de onda de vibração de energia é considerada um risco físico. Aqui nós temos uma estufa
A estufa, ela já foi um importante equipamento de esterilização, hoje já em desuso pelo quantitativo de risco e também por não ter uma capacidade comprovatória de esterilização. Ela serve para aquecer hoje materiais para microbiologia, né, o preparo desses materiais, meios de cultura, a esterilização de algumas pipetas, mas não tem validade para produtos que semicríticos ou críticos que vão ter contato com a pele íntegra do ser humano. A estufa é considerada física porque ela é uma fonte de energia e além de ela ser uma fonte de energia, ela demanda também grande produção de calor. Então ela pode levar a queimaduras. Aqui uma autoclave, nós temos uma autoclave dessa também no nosso laboratório de biologia. A autoclave, ela é um importante equipamento de esterilização de equipamentos. Essa é uma autoclave vertical, nós usamos mais uma autoclave horizontal hoje para facilitar os processos, mas ela também é considerada risco físico porque ela é ligada a uma fonte de energia e ela demanda altas temperaturas e altas pressões. É uma câmara de pressão, é um vapor sob pressão e quando para você abrir essa tampa é preciso que a pressão dessa câmara seja totalmente esvaziada, como se fosse uma grande panela de pressão, porque senão ela pode, né, ter uma força muito grande ao abrir e gerar um processo de queimadura e até um desastre maior a nível de ambiente. Então também é um risco físico. Aqui o nitrogênio líquido, né, que são usados para é um equipamento para conservação de óvulos, né, de genética, de alguns produtos biológicos e vocês podem observar o EPI. Ela tem uma luva apropriada, óculos de proteção, né, uma máscara mesmo que colocada debaixo do narizinho devidamente, mas ela está paramentada para o risco do ambiente de trabalho. Os riscos químicos são muito variados, né? Eles desde substâncias explosivas, substâncias irritantes, nocivas, gases contaminantes do ar, poeira, fumo, névoa, neblinas, vapores, substâncias tóxicas que são inaladas, absorvidas ou ingeridas, substâncias explosivas e inflamáveis, substâncias oxidantes, substâncias corrosivas, líquidos voláteis e substâncias cancerígenas. Então, é qualquer produto que ele tenha, né, como contaminante, um produto ali químico nocivo ao ser humano. Aqui nós temos um exemplo de um risco químico, ou seja, né, vários materiais, vários líquidos voláteis, né, produtos químicos acondicionados muito juntos dentro de um local pequeno, talvez gerando fonte de calor e com isso houve uma explosão. Então é preciso seguir a orientação do fabricante para que esse acondicionamento desses frascos, desses líquidos, né, desses produtos químicos sejam bem acondicionados a fim de evitar o dano à saúde humana. Os riscos ergonômicos eles estão relacionados com o bem-estar do trabalhador. São elementos físicos e organizacionais que interferem no conforto e na saúde do trabalhador, como a postura inadequada no trabalho, iluminação e ventilações inadequadas, jornada de trabalho prolongada ou trabalhos muito monótonos ou muito estressantes, esforços físicos intensos e repetitivos, assédio moral que gera efeito psicológico no trabalhador, lesões provocadas por calor localizado, por choques, dores, dormência, formigamento, fisgadas, inchaços, derivados de uma atividade laboral. Os riscos biológicos, eles são provenientes de amostras derivadas de seres vivos, como plantas, animais, bactérias, fungos, protozoários, insetos e amostras biológicas de animais e seres humanos, como a urina, o escarro, as fezes e as secreções. Então, são materiais que manipulamos no decorrer da nossa atividade profissional que precisam ter normas de segurança, de biossegurança, para que esse trabalhador manipule esses materiais e seja isento de riscos à sua saúde.
Aqui nós temos alguns exemplos de algumas bactérias, né, alguns bacilos ali, tanto no rodinha quanto aqui, né, nessa ótica preta e branca. E temos aqui embaixo um vírus envelopado, né, aqui um vírus H1N1 da influenza A. Então são riscos altamente contaminantes que podem levar a uma situação de doença no trabalho. Aqui temos dois exemplos, né, que é um ácido lumbricoide, que são materiais, né, riscos biológicos, e temos aqui o que nós chamamos, né, de produção de aerossóis, que muito presente aí, não só na tuberculose, como também no sarampo, são formas de contaminação através de fragmentos de gotículas muito pequenas que são lançadas suspensas no ar e elas ficam no ar, levando a uma maior contaminação, né, não só pessoal, mas também da coletividade. Hoje nós poderíamos considerar que o coronavírus, ele não é um micro-organismo que produz aerossóis, mas dependendo da quantidade de gotículas que são lançadas, por ser muito pequenininhas essas partículas, elas podem ficar suspensas no ar, dependendo da proximidade de uma pessoa com a outra. E para terminar aqui, mais alguns exemplos de riscos biológicos, né? O impetigo por micro-organismo, aqui uma queimadura proveniente de uma planta, de um micro-organismo que lese, que faça essa lesão na pele, e aqui uma conjuntivite hemorrágica por gotículas de secreção de vários micro-organismos, uma outra tipo de queimadura na face por plantas e animais, e aqui também uma infecção bacteriana, derivado, né, de outros produtos. E então, como fonte de biossegurança, né, eu encerro essa aula deixando aqui essa mensagem para vocês, né? As boas práticas de manipulação, a sinalização de alerta e o uso do EPI correto proporcionam que nós estejamos livres de perigo, que evitemos os riscos e que tenhamos uma condição segura no nosso trabalho. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima!